hoje, a nossa viagem é em Berlim, capital da Alemanha. Nós tínhamos muita expectativa em conhecer a cidade, mas mesmo assim ela conseguiu nos surpreender. Nós ainda tivemos a sorte de pegar os últimos dias da feirinha de Natal, o que deixou a cidade ainda mais encantadora, com suas luzes e com bastante movimento. Berlim é carregada de histórias. Com as suas muitas cicatrizes restantes ainda do nazismo e depois do comunismo, ela é uma cidade que tenta manter ainda todas essas lembranças vivas, para ser um exemplo para que isso não aconteça novamente. Mas também, ao mesmo tempo, ela é um exemplo de superação e de reconstrução. E aí galera, tudo bem? O primeiro ponto que a gente está conhecendo aqui em Berlim está sendo a cúpula do parlamento. É uma visita muito interessante mesmo, e é um ponto, a entrada é de graça. Você só precisa agendar e tem o audioguia todo em português, é bem legal. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui é uma cúpula toda de vidro, mas a gente está no topo dela, mas ela tem um total de 23 metros de altura, se eu não estou enganado. E vocês podem ver aqui que ela tem a subida toda em rampa, você vai subindo a espiral e aí vai tendo a vista de toda a cidade, né? Tem vista para toda a cidade. E ele vai contando, o audioguia vai contando a história do parlamento e também de vários prédios interessantes, como ali esse branco que é o antigo parlamento, os principais edifícios, igrejas, etc. A torre da TV que fica lá. E ele vai contando curiosidades sobre esses pontos de interesse aí. É bem interessante a visita e, como eu falei, é de graça, é só agendar no site. Muito legal, recomendado. Galera, agora a gente está no meio, mais ou menos no meio dela aqui. Essa parte central aqui, que é fechada em espelhos, ela projeta a luz lá para dentro daquela sala, que é a sala parlamentar. Se vocês verem as cadeirinhas ali, que é o parlamento, onde são tomadas as decisões mais importantes do governo, dentre elas a própria eleição do presidente, né? Porque aqui é um sistema de governo parlamentar, o parlamento elege o presidente e o chanceler. Então isso aqui é tudo feito para projetar uma luz natural lá dentro. O prédio também tem várias iniciativas de redução de energia elétrica e emissão de CO2. E tudo isso conta no audioguia, é bem legal ver essa parte também da estrutura em si. A gente está aqui no portão de Brandenburgo. Esse portão ele tem alguns fatos bem interessantes sobre ele. Primeiro, a construção dele foi um presente do rei para o povo. Então aqui a gente está no lado de dentro da cidade, no lado de lá que é o Tiergarten, onde a gente estava antes, que servia como um campo de caça para os nobres. E aí aqui é a parte de dentro da cidade. E como diferente dos outros portões, esse portão ele é desenhado para dentro da cidade, no caso. O rei pensou, esse é um presente para o meu povo, eu quero que o meu povo olhe para ele, não os visitantes do lado de fora, e sim meu povo possa admirar ele. Então ele foi construído para dentro. O segundo é que em 1806 o Napoleão invadiu a então Prússia, né, que era essa região, e achou muito bonito aquela estátua, que é a quadriga, e roubou ela e levou para o Louvre. E ela ficou só 9 anos no Louvre, e é assim que a Prússia conseguiu derrotar o Napoleão de volta. Eles pegaram a quadriga e trouxeram de volta para cá. Então eles recolocaram lá em cima de novo. Então toda aquela estátua lá com os 4 cavalos, ela foi levada e foi trazida de volta. E aí quando eles trouxeram para cá, eles colocaram aquela cruz com a águia lá na ponta, que é o símbolo da vitória. E uma outra curiosidade é que o anjo lá que tá, a vitória que tá lá na quadriga, a pessoinha que tá lá, ela tá olhando fixamente para embaixada da França. Então até hoje ela fica de alguma maneira vigiando a França.
Outro fato é que durante a Segunda Guerra ele foi destruído, praticamente destruído, ele não chegou a cair, mas ficou bem destruído. E ele só foi recuperado numa reforma que aconteceu no ano 2000 até 2002. Durante todo o período da Guerra Fria, o Muro de Berlim passava atrás dele, acho que a gente já comentou isso. O Muro de Berlim passava ali atrás e essa era uma zona que ninguém podia entrar, ele só podia ser admirado de longe. Ele ficou desse jeito destruído e só podia ser visto de longe até os anos 2000. Estamos aqui no monumento de homenagem aos judeus mortos na Segunda Guerra. É bem impressionante, tem vários blocos de concreto como se fossem túmulos. É bem claustrofóbico, assim. 2.711 blocos. E a gente veio aqui com fritura e ela falou justamente pra gente andar e ver a sensação que a gente teve com isso. É uma sensação muito legal, não é muito agradável, não. Ali é um memorial das vítimas do Holocausto. Nós mostramos hoje mais cedo. Que nós mostramos mais cedo, aqueles vários blocos, né? E aqui, logo perto, tem esse estacionamento. Vocês verem, é um estacionamento normal. Tá meio escuro, mas... Uns prédios em volta. Mas esse estacionamento tem uma particularidade. Na verdade, aqui embaixo ficava o bunker, onde o Hitler se escondeu. E quando os soviéticos invadiram Berlim, principalmente, ele se escondeu aqui em abril de 1945. E ali nesse bunker ele se matou. Então aqui foram onde ele passou os últimos dias da vida dele e onde ele morreu. E aí fica mais ou menos nessa área aqui, ninguém sabe exatamente onde fica, mas ficava mais ou menos nessa área aqui. E aí os soviéticos eles tentaram explodir o bunker ainda, né? Mas era um bunker, então não deu muito certo. Aí ao invés disso eles pegaram e encheram de areia. E aí ficou soterrado por bastante tempo. E depois construíram esses prédios e tudo mais, e eles preferiram realmente passar por cima de tudo e não fazer nenhuma escavação, né, nada disso, fazer algo bem comum, justamente para não trazer essa memória, porque ele foi um cara extremamente ruim e não se sabe que tipo de visitante ia vir aqui se tivesse um memorial ou alguma coisa que tratasse da figura dele especificamente, né? Então foi por isso que eles decidiram que ele não merecia nenhum tipo de memorial ou nada disso. O Muro de Berlim é um marco na história mundial. Ele foi construído em 61 e derrubado só em 1989 e dividiu a Alemanha em oriental e ocidental durante 30 anos, representando não só a divisão da Alemanha em si, mas a divisão que existia no mundo. Prestem atenção quando estiverem andando em Berlim, que vocês vão ver essa marcação aqui, pela cidade toda, onde o muro passou. Então eles mantêm essa marcação de onde esteve o muro. Sempre a placa é virada para o lado ocidental e as costas para o lado oriental. Ao lado do muro tem o seu museu, que conta a história de uma forma detalhada e ainda é de graça, então vale a pena conferir. Viemos agora, já é noite, mas nós viemos aqui na East Side Gallery, que é a maior parte conservada do muro. Isso aqui tudo é muro. E eles mantiveram aqui, só que agora com exposições de obras de arte, de diversos artistas. Bem bonito. E tem alguns que são famosos, como o que a gente está chegando aqui, que é o Beijo. É uma das pinturas mais famosas aqui do muro.
A gente está aqui no Checkpoint Charlie, um dos checkpoints mais famosos de Berlim. Depois da divisão de Berlim, essa aqui era a parte onde se encontrava a parte americana e a parte soviética do lado de lá. A gente está aqui, o muro era ali onde aquelas pessoas estão, mais ou menos. Esses checkpoints, na verdade, eles serviam como uma fronteira, né? Como se fosse uma aduana. Quem quisesse ir de um lado para o outro tinha que passar aqui para controlar os documentos e tudo mais. A passagem era livre, quem era do lado aliado para o lado soviético, mas não para o lado inverso. Então, eles não deixavam entrar aqui qualquer um. E ele ficou muito famoso em 61, porque um diplomata americano, logo depois da construção do muro, um diplomata americano ele tentou passar aqui para assistir um show do lado soviético, um teatro, e ele foi barrado pelo soviético, sendo que, teoricamente, pelo acordo, os aliados deveriam ter passagem livre aqui, né? E aí eles criaram uma tensão ali, eles conversaram com os generais aqui americanos, eles ficaram putos e mandaram 2 tanques para cá. Então em 61, 2 tanques ficaram estacionados aqui, 2 tanques americanos, e aí obviamente os soviéticos não iam deixar por si só, trouxeram 2 tanques também. Então os 4 tanques ficaram se encarando aqui por 3 dias, até que o Kennedy e o presidente da União Soviética também conversassem, chegassem no acordo e assinassem, tirassem os tanques daqui. Mas foi um momento de tensão, assim, a Guerra Fria ficou prestes a explodir e virar uma guerra de verdade. Uma curiosidade, todo mundo às vezes pergunta por que ele chama Charlie, Checkpoint Charlie. Não é uma pessoa, Charlie não é uma pessoa. É que eram 3 checkpoints aqui em Berlim, 3 checkpoints americanos, e eles usavam o alfabeto fonético da OTAN, que é o que geralmente o militar usa. Então é Alfa, Bravo e Charlie, é o ABC. Então esse era o Charlie, era o 3º checkpoint americano. A Catedral de Berlim é incrível. O seu edifício foi construído entre 1894 e 1905 sobre o alicerce de uma pequena catedral barroca de 1747. Em 1944, assim como a maior parte dos prédios em Berlim, esse templo foi destruído por uma bomba que caiu bem em cima da cúpula e causou graves estragos. Ela iniciou a sua reconstrução em 1975 e terminou apenas em 2002. Você pode fazer uma visita que é paga, custa 7 euros e ela te dá direito a subir tanto na parte superior da cúpula, depois das suas 1 milhão de escadas, ou seja, você também já faz a sua academia, mas tem uma vista muito bonita, 360 da cidade de Berlim, como a parte inferior. Chegamos. A vista é bem bonita, só que é muita escada. A gente pagou 7 euros cada um para ter acesso à catedral e aqui é o Duomo, que é a ponta da catedral. O legal é que você tem uma vista 360 de Berlim. A Berlim que nós conhecemos hoje é uma Berlim muito jovem, de apenas 30 anos, porque a cidade foi destruída durante as guerras e com a questão da ocupação dos soviéticos e dos aliados, ela nunca foi realmente reconstruída, sendo que só depois da queda do Muro de Berlim é que ela foi restaurada, tendo então ainda uma arquitetura recuperada antiga e uma arquitetura nova, toda totalmente remoldada e moderna. Então é muito bonito ver esse contraste. Olha isso aqui. Por isso que a gente come. Os sótãos da catedral guardam um importante tesouro, que é a cripta dos Hohenzollern-Lornen. Não sei como pronuncia isso, mas ela é conhecida por hospedar os sarcófagos dos membros da dinastia Hohenzollern. Na cripta, nós podemos ver mais de 90 túmulos dos membros da família imperial, falecidos desde o final do século XVI até o início do século XX. O Tiergarten é um imenso parque que fica no coração de Berlim. Bem pertinho do portão de Brandemburgo e do parlamento, ele é um dos locais preferidos dos berlinienses para fazer uma atividade física, para andar de bicicleta, enfim, para passear.
Ele tem lindas paisagens e muitas obras de arte espalhadas pelo parque, além de outros órgãos, como os órgãos governamentais, que também ficam muito próximo dessa região. Nós achamos Berlim sensacional, muito limpa, organizada e com as pessoas extremamente receptivas. Uma dica é fazer o free tour. Nós fizemos um free tour e conhecemos uma grande parte da cidade. E depois nós voltamos para conhecer os locais que nós achamos mais legais. Berlim tem muita história e muita coisa para fazer por lá. Nós estamos agora, finalizamos o free tour, foi muito legal. A gente finaliza aqui na Universidade, acho que pronuncia assim, Humboldt. Essa universidade foi onde o Einstein dava aula e ela foi responsável por gerar 29 prêmios Nobel. Então eu acho que ela tem uma grande representatividade aqui na Alemanha e também no mundo todo, né? Essa praça também chama Babelplatz. Ela teve um momento histórico muito grande, foi em maio de 1933, se eu não estou enganado. Quando o Hitler chegou ao poder, houve um discurso aqui nessa praça e os apoiadores, depois do discurso, invadiram a universidade, tiraram 20 mil livros de lá, trouxeram aqui para a praça e queimaram os livros. Esse memorial aqui, basicamente, você pode ver ela de cima aqui. Na verdade, são várias estantes vazias e uma marca de um livro queimado lá, aqui no meio. E lá são as estantes vazias. Então tem estantes para exatamente 20 mil livros aqui dentro. E é justamente para representar o conhecimento que foi perdido nesse ato de maio de 1933. Se você gostou do nosso vídeo e da nossa viagem, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Nós temos várias outras viagens muito legais para compartilhar com vocês. E se vocês quiserem ver o dia a dia dessa viagem de Berlim, no nosso Instagram em destaques, nós temos todos os perrengues, todas as dicas e algumas questões sobre valores e sobre a locomoção por Berlim. Então, segue lá o Qualquer Um Pode Viajar no Instagram e segue a gente por aqui. Um abraço e até a próxima viagem!